Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje a gente vai ouvir o professor Bruno Caraza, que é da Fundação Dom Cabral e que vai nos falar sobre economia, sobre as questões de economia. Vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do professor Bruno. Por favor, Arnaldo. Muito bem, Bruno. Obrigado por atender o nosso convite. O título da sua conversa hoje vai ser bem interessante, Além da Imaginação, por um país com menos privilégios e ponto de interrogação. Ou seja, uma pergunta, né? O Bruno Caraza é professor associado da Fundação Dom Cabral, é colunista do jornal Valor Econômico e comentarista de economia do jornal da Globo e da Rádio CBN. Ele também é autor de livros, O País dos Privilégios, volume 1, Os Novos e Velhos Donos do Poder, e outro livro, Dinheiro, Eleições e Poder, As Engrenagens do Sistema Político Brasileiro. O Bruno tem doutorado em Direito pela UFMG, mestrado em Economia pela UNB e é bacharel em Ciências Econômicas e Direito pela UFMG. Então, bem-vindo, Bruno. Olá, pessoal. Prazer estar falando aqui com esse distinto público aí, egresso do ITA. Prazer, fiquei muito feliz com o convite e vamos bater esse papo aqui sobre a economia brasileira, sobre o Estado brasileiro. Quando o Paulo me fez o convite, né, junto com o Braga, né, que é meu colega lá na Fundação Dom Cabral, o Braga tinha sugerido um artigo que eu havia escrito para o Valor, dialogando com um artigo anterior, escrito pelo André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, né? E o André Lara Rezende, inclusive, escreveu esse artigo em meio às comemorações dos 30 anos do Plano Real. E era um artigo um pouco crítico, um pouco cético sobre a realidade brasileira, né? E ele rememora aí os 30 anos do Plano Real, dizendo como foi a solução encontrada por eles, né? Que foi absolutamente original para resolver esse problema crônico que o Brasil enfrentava naquela época, que era a hiperinflação. E era um modelo que tinha alguns pressupostos ortodoxos do ponto de vista da economia, né, como o ajuste das contas públicas, por exemplo, mas também um componente heterodoxo que tinha a ver com dar um passo de uma hiperindexação da economia para aí você romper essa indexação com a mudança da URV para o real. Então, ele cita esse arranjo, né, que ele é um dos pais, né, o artigo, aliás, toda a ideia da URV parte de um artigo acadêmico que ele havia escrito, né, e também de trabalhos que ele fez com o Persarida. E refletindo sobre os 30 anos do Plano Real, o que foi feito depois, né, o André Lara Rezende estava se mostrando bastante crítico e também bastante, aliás, desesperançoso, porque na sua visão o Brasil foi preso, né, numa armadilha que, do ponto de vista, né, do raciocínio mais à direita, mais conservador, mais ortodoxo, né, tem um excesso ele chama de reducionismo fiscalista, né? Então, você achar que toda a resolução dos problemas econômicos brasileiros está na questão fiscal, mas que junto a isso você tem basicamente uma obsessão com juros altos para você tentar combater a inflação. Então, ele critica isso
sobre o lado à direita, né, do espectro, mas, por outro lado, ele tampouco tem uma visão positiva, porque, do lado da esquerda, ele diz que o Brasil foi preso, de um lado, a uma política de assistencialismo, né, com todos os programas sociais do governo, né, de distribuição de recursos, e, de outro lado, as visões econômicas que a esquerda tem para o Brasil, na visão dele, eram visões muito capturadas aí por esse corporativismo, pelo patrimonialismo que a gente tem no Brasil e também que se evidenciou aí em vários escândalos de corrupção aí no passado, né? Então, o título dele, a respeito desse diagnóstico que ele faz sobre a realidade brasileira, o título desse artigo era O Sequestro da Imaginação. Então, ele conclui que em 30 anos pós-Plano Real, o Brasil está preso, tanto à direita quanto à esquerda, por visões pouco audaciosas, pouco criativas, né, para endereçar os problemas que a gente tem aqui no Brasil. E aí ele sugere quatro passos, né, 4 medidas, 4 avanços que ele considera necessários para romper essa armadilha em que a gente está preso, né, e aí, fazendo o exercício de imaginação, né, de criatividade, ele sugere 4 pontos que a gente deveria avançar. O primeiro deles seria reforçar a governança do Estado brasileiro, justamente para combater esse patrimonialismo e esse corporativismo que abocanha aí nacos importantes do orçamento fiscal brasileiro, né? Então, todos pensar nos penduricalhos do setor público, pensar em todos os benefícios fiscais que são concedidos por empresas, né? Então, a gente precisaria ter na visão do André Wagner Rezende, um avanço na governança do Estado brasileiro para coibir esse corporativismo e esse patrimonialismo. O segundo passo que ele sugere é uma regulação mais eficiente do Estado, né, para impulsionar o Estado brasileiro a favor do aumento da produtividade. O terceiro passo é que você tenha instâncias de planejamento plurianuais, com uma ênfase em investimentos públicos e privados para resolver os problemas de logística que o Brasil possui. E, finalmente, a quarta sugestão dele é que que a gente instaurasse uma espécie de conselho de coordenação macroeconômica, com uma seleção de especialistas notáveis, né, ele até fala, né, notáveis especialistas que pudessem dar sugestões tanto para o Banco Central quanto para o Ministério da Fazenda para a gente ter uma política macroeconômica que tivesse uma maior coordenação entre as políticas monetárias e a política fiscal. Então, ele escreveu esse artigo, foi um artigo longo, bastante comentado, foi em agosto do ano passado, e alguns dias depois eu tomei a ousadia de escrever uma réplica, não no sentido de contra-argumentar, dizendo que ele estava errado, até porque eu comungo com todo o diagnóstico que ele faz, e inclusive acredito que as sugestões dele são sugestões pertinentes, mas que, na minha visão, né, a gente precisa ir além da imaginação. Por isso que era o título do meu artigo que eu escrevi lá no Valor, e foi o que a gente escolheu também para orientar essa conversa, né? Por que eu nomeei assim o artigo, né, para ir além da imaginação, né? Porque as propostas dele eu considero que é um diagnóstico positivo, louvável, são medidas coerentes, são medidas necessárias, né? Mas colocar isso de pé
é o nó que impede, a meu ver, o Brasil de se desenvolver e crescer mais e se tornar um país mais inclusivo, mais sustentável, né? Porque, por mais meritórias que sejam essas 4 ações deles, primeiro, não acredito que seja algo original, é algo que a gente persegue já há décadas do Brasil, mas a gente não consegue romper esse estado de coisas e implementar essas propostas que ele sugere, né? E aí eu vou rebatendo e questionando e dialogando com cada um desses passos, né? Quando ele fala, por exemplo, da necessidade de se ter um conselho de notáveis, né, que oriente essa coordenação entre política, na política macroeconômica, né, entre política monetária e política fiscal, a gente tem inúmeras experiências ao longo da história brasileira de criação de conselhos, de especialistas, de notáveis, né? Até cito o caso por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, né, em que notório saber e reputação ilibada são os requisitos básicos para a nomeação dos ministros do Supremo, né? E o fato de alguém chancelar que sejam notáveis ou sejam especialistas e tenha notório saber, né? No Brasil isso não quer dizer nada, né? A gente tem, só para citar 2 exemplos recentes das escolhas dos 2 últimos presidentes, né? Um colocou um ministro no STF por ser terrivelmente evangélico e o outro escolheu o próprio advogado pessoal para integrar a mais alta corte do país, né? Então, o fato de você instituir um conselho de notáveis, primeiro, quais serão os critérios para se escolher esses especialistas, o que quer dizer esse notório saber, né? Quais as atribuições que eles vão ter, né? Quais as responsabilidades que eles vão ter no processo, e se o que eles recomendarem necessariamente vai ter que ser seguido pelo ministro da Fazenda ou pelo presidente do Banco Central, e se o que eles recomendarem não der certo, de quem é a responsabilidade, como que a gente vai responsabilizar as escolhas erradas que vão ser tomadas a partir das orientações desse conselho? Então, são vários questionamentos que eu coloco, né, e coloco outros também lá no texto, que mostram que, olha, não é só você criar um conselho de especialistas que as coisas vão andar, né? Nas várias instâncias, né, nos vários órgãos, nós temos as agências reguladoras, nós temos, né, todos esses órgãos controladores, né, temos TCU, nós temos todo o judiciário, a gente tem instituições em que a indicação para elas se dá sobre esse critério do notório saber e da reputação ilibada, e que isso não quer dizer absolutamente nada no Brasil. Então, a gente precisa ir além da imaginação, né? A ideia de criar um conselho é boa, mas a gente precisa, de um modo geral no Brasil, não só para esse conselho que ele propõe, mas a gente precisa redefinir os critérios de escolha, de aprovação desses indicados para ocuparem esses cargos estratégicos do Brasil, e a gente precisa ter também critérios de cobrança de resultado e de responsabilização caso aquelas decisões não se efetivem ou não se mostrem as corretas, né? Acho que é na mesma linha a questão do planejamento, né? Ele propõe essa ideia de a gente ter um plano plurianual de investimentos no Brasil, que, aliás, é algo que a gente já tem, né? Desde o plano, né? Desde o governo militar, a gente tem essa ideia de planos, até mais do que isso, né? Nós tivemos lá os planos quinquenais, né? Tivemos vários
o próprio JK, né? Então, o planejamento é uma marca aí do processo de desenvolvimento no Brasil, mas na Constituição de 88 a gente institucionalizou isso com o PPA, que basicamente é uma peça de ficção, né? Então, é um trabalho que o governo desenvolve a cada 4 anos para tentar orientar a ação do Estado e que efetivamente leva a muito pouco, né, em termos de transformação. Tá? A gente tem inúmeros planos, né? Eu até cito no artigo lá, por exemplo, quando foi criado lá, o Arnaldo é da área de meio ambiente, né, de sustentabilidade, a gente criou aí há muitos anos, acho que o plano de eliminação dos lixões no Brasil, e a ideia era que em 4 anos a gente acabasse com os lixões no Brasil. Acho que já passaram aí, sei lá, muito mais de quase 20 anos que esse plano foi instituído e muito pouco a gente avançou no sentido de eliminar os lixões. Lembro que, para minha coluna que eu fiz para o Valor agora segunda-feira, estava pesquisando sobre a questão de creches no Brasil, né? A minha coluna era sobre a questão das políticas para as mulheres, né? E construção de creche é algo absolutamente essencial para a emancipação feminina, né, no mercado de trabalho, né? Porque as mulheres, muitas delas, não conseguem trabalhar simplesmente porque não tem com quem deixar os filhos, né? E eu fui ver que a gente tem, né, um plano decenal de educação, que inclusive venceu no ano passado, e quando o plano foi concebido em 2014, a ideia era que 50% das crianças até 3 anos de idade, em 2024, tivessem vaga na creche, né, tivessem matriculadas em creches. E se passaram 10 anos e faltam 1 milhão de vagas para as crianças até 3 anos nas creches para se alcançar a meta de 50%. Então, não é por falta de planos que a gente não avança. A gente tem planos para praticamente toda a dimensão da realidade humana aqui no Brasil, mas, no entanto, a gente não temos critérios de avaliação sobre as ações que são adotadas nesses planos. A gente tem uma falta de continuidade muito grande, porque se muda o governo, se mudam os objetivos, mudam quem conduz as políticas, então tem uma interrupção significativa nas ações tomadas, né, concebidas pelo governo anterior. A gente, como eu disse, não tem nenhuma responsabilização pelos responsáveis, né, as pessoas que têm a atribuição de tocar aquele plano. Então, se não se atinge a meta, simplesmente o único resultado de não se... É meio Dilma, né? A gente não tem meta e quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta, né? Então, é mais ou menos isso que a gente acontece no Brasil, né? As pessoas que têm as atribuições para tocarem esses planos, se o plano não atinge o resultado, não tem nenhuma responsabilização para essas pessoas, né? A gente tem um grau de contratualização no Brasil muito baixo, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei no Ministério da Fazenda, no início da implantação do sistema de metas de inflação, a gente estava discutindo o modelo de autonomia do Banco Central e eu me lembro que naquela época, por exemplo, se não me engano, presidente do Banco Central da Austrália ou da Nova Zelândia, não sei, se, sei lá, 2, 3 anos o Banco Central não atinge a meta, o cara é demitido do cargo de presidente do Banco Central. Aqui no Brasil, a gente não atinge a meta, o presidente do Banco Central dá uma declaração, manda lá uma cartinha, uma justificativa para o Congresso e fica por isso mesmo e a banda volta a tocar. Então, não é por falta de planos que a gente avança, né? E regulamentação, né? A gente também é um país hiperregulamentado, né? A gente regulamenta absolutamente todas as dimensões da economia aqui no Brasil,
concordo com ele que a gente precisa ter uma regulação pró-produtividade, né? Você sabe melhor do que ninguém como que é importante essa questão da produtividade para o desenvolvimento tecnológico, industrial brasileiro. Mas o que a gente tem no Brasil muitas vezes é que essa regulamentação ela é totalmente capturada pelos entes regulados, né? Então a gente tem no Brasil a ideia, né, o modelo das agências regulatórias que não foi implementado plenamente tal qual ele foi concebido lá atrás pelo governo Fernando Henrique. As agências regulatórias têm esse problema grave de captura. E isso dificulta muito a gente avançar numa regulação que estimule a concorrência, né, que estimule a inovação. Né? Eu costumo dizer que no Brasil uma boa parte das empresas brasileiras considera muito mais vantajoso, mais barato você investir numa conexão política, né, com deputados, com senadores, com os presidentes da República, com ministros, né, com diretores de agências regulatórias, para obter uma regulação favorável, sai muito mais barato do que você investir em novos produtos, capacitação das suas equipes, inovação. Então, a gente tem um país mesmo que essa ideia do patrimonialismo é muito forte. Aqui no Brasil é muito difícil a gente romper isso, né? E aí, caminho para o último ponto, né, que é o ponto que eu tenho pesquisado mais recentemente, quando ele fala da governança e da necessidade de se combater esse corporativismo, esse patrimonialismo no Brasil. O Estado brasileiro é totalmente... ele estimula, né, e incentiva essa busca de diversos grupos, né, setores econômicos, grupos da sociedade, para se obter uma série de vantagens do Estado, então, benefícios do governo, benefícios tributários, crédito subsidiado, né? E é muito difícil você ter uma estrutura que rompa isso, né? Você tenha um Estado que diga não, né, para essas ações patrimonialistas, né? Não é à toa que no Brasil a gente cria uma série de benefícios tributários. Pegar um exemplo só, né? Desoneração da folha de pagamentos foi criado lá no governo Dilma, era para durar 1 ano e já está aí há quase 20 anos, né? Não, um pouco menos, né? Mas há mais de 10 anos. Porque o programa, sempre quando ele está próximo de vencer, você tem um lobby muito grande no Congresso Nacional, os setores beneficiados pressionam e acabam ganhando uma prorrogação. A gente tem uma economia brasileira totalmente fechada em relação ao restante do mundo, né? Então, importar maquinário, tecnologia no Brasil, extremamente caro, os setores são muito protegidos aqui no Brasil. Isso poderia dar um impulso muito grande na produtividade no Brasil, né, se a gente abaixasse a proteção tarifária nessas áreas, mas os setores de máquinas e equipamentos no Brasil que são protegidos exercem uma pressão muito grande e não deixam que isso aconteça. Então, nas várias esferas, né, desse ambiente regulatório, tributário, bancos oficiais, né, creditício no Brasil, essa captura, esse patrimonialismo, ele é muito forte, e a sugestão do André Lara Rezende, né, de você melhorar a governança, a gente já tem essas instâncias, né, a gente tem TCU, temos TGU, a gente tem vários órgãos que poderiam fazer essas avaliações de impacto, temos IPEA, né, temos tantas universidades, né, públicas de alto nível que poderiam colaborar nesse processo. Então, não é por falta de instituições que a gente não avança, né? Então, a gente apenas sugerir, como ele sugere, você melhorar a governança,
é muito pouco. Então, a gente precisa pensar além da imaginação, né, além da sugestão, para a gente pensar o que é possível fazer em termos dessa agenda que eu tenho chamado aí dessa agenda contra os privilégios, né, de toda a natureza que a gente tem aqui no Brasil. Então, em linhas gerais, acho que me empolguei aqui, mas a ideia é um pouco essa, né? A partir dessa provocação do André Lara Rezende, ele conversa muito com a minha agenda de pesquisa, e aí estou à vontade, estou à disposição de vocês para a gente continuar essa conversa em algum ponto mais específico. Obrigado, Bruno. Agradecer, inclusive, você ter aceitado vir conversar com a gente sobre um tema tão candente, né? Eu queria começar, Bruno, lembrando aqui um trecho final do seu artigo, que você diz: é hora de se perguntar quem está disposto a colocar seus próprios privilégios e preferências partidárias de lado e a imaginar um Brasil mais próspero, inclusivo e sustentável, né? Nesse ponto, que é uma certa... Eu também tenho uma esperança que isso seja possível, né? No sentido de que você construa uma política de Estado que seja compatível, né? Sintonizada a diferentes planos de governo, que mude um governo ou mude outro, tenha uma direção possível para que isso ocorra, né? E aí você vê as dificuldades enormes do ponto de vista dos partidos, da Câmara, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, mas a questão central é pensar se é possível você construir um mecanismo possível de se estabelecer um procedimento que construa uma direção para o país, a direção de Estado. Então, essa é a primeira pergunta. Para você, Bruno. Então, ótima questão, né? Acho que essa é a questão de $1 bilhão, né, que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? Como equacionar isso, né? Sempre que eu converso com as pessoas acabam se mostrando muito desiludidas a respeito dessa possibilidade da gente romper essa estrutura que vem de séculos, né? Esse meu último livro, né, O País dos Privilégios, eu até faço um diálogo na introdução dele com Raimundo Faoro, né, que escreveu Os Donos do Poder, né? E o Faoro recupera aí, desde o nosso processo de colonização, ele mostra como que o próprio Estado português ele se estruturou a partir dessa articulação entre o Estado de um lado, essas elites dominantes do Estado, né, magistrados, militares, agentes do fisco, né, e o empresariado da época, né, uma classe burguesa lá de Portugal do século XIV, mas que depois, né, com a vinda da corte aqui para o Brasil, e mesmo depois da independência da República aqui no Brasil, esse empresariado brasileiro, na sua maioria, né, é um empresariado muito dependente dessas concessões feitas pelo Estado. Então, isso é próprio do modelo de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento luso brasileiro, né? Mas e por isso é tão difícil de se romper, né? E no Brasil, né, pensando no Brasil recente, né, a gente teve tanto a esquerda quanto a direita, né, a gente não vê uma disposição de se romper essa estrutura, né? A gente avança em alguma...
tivemos alguns aspectos, né, que a gente avançou, mas vários retrocessos nessa agenda, né, e um sistema político brasileiro que é a sensação que eu tenho, né, e eu acompanho de perto aí o Congresso, né, cada vez pior, né? A gente tem um nível muito baixo, né, de parlamentares, né? Os partidos brasileiros, né, salvo exceções, né, são partidos com pouquíssima identidade ideológica, né, com quadros também de nível muito ruim, né, e partidos que hoje administram aí, centenas de milhões de reais com os fundos partidários, né, com o fundão eleitoral, né, e muito poucos propensos a pensar o país, né? Então, quando a gente olha essa realidade brasileira, né, de um setor privado dependente do Estado em muitos aspectos, né, uma classe política também nem um pouco disposta a avançar nessas questões, né, e a enfrentar interesses, pelo contrário, né, ela se beneficia desses grupos de interesses, né, que financiam campanhas, que chegam, inclusive, a praticar atos de corrupção e transferem somas muito significativas para representantes dessa classe política, né, a gente realmente fica com essa sensação de que a gente está preso numa armadilha, né, como o próprio André Rezende diz, né? Mas, assim, eu ainda tenho algumas esperanças, né, e essas minhas esperanças acho que partem mais da mobilização da sociedade. E aí, para alimentar um pouco a minha sensação, a minha esperança nesse sentido, né, eu sempre gosto de citar o caso da recente aprovação da reforma tributária. A ideia da reforma tributária, né, que a gente acabou de aprovar, né, o princípio dela é um princípio antiprivilégio, né, um princípio de você ter o mesmo tratamento tributário para todos os bens e todos os serviços, né? No modelo ideal, a gente teria a mesma alíquota para todo mundo, né? E isso, e a reforma aprovada, tudo bem que ela foi desvirtuada em muitos aspectos e diluída em outros na tramitação do Congresso, né? Mas a reforma ela vai nesse sentido, né, de reduzir esse caos tributário que a gente tem no Brasil, estimular, então, a produtividade, né, reduzir os privilégios que algumas empresas, alguns setores conseguem por meio de alíquotas diferenciadas e isenções, né? E o que é interessante da reforma tributária, e é o que me deixa esperançoso que a gente possa avançar nessa agenda, inclusive em outras frentes, para um futuro de melhor perspectiva, né? Fazendo uma conexão aqui com o título da série das conversas de vocês, né? É que a reforma tributária ela partiu da sociedade. Ela não é um projeto que foi, apesar de ter sido apresentada ao Congresso no governo Bolsonaro, não é um projeto do governo Bolsonaro, e apesar dela ter sido aprovada no governo Lula, ela também não é uma reforma do governo Lula. A reforma tributária ela partiu de um grupo de estudiosos capitaneados aí pelo Bernard Api, que na época não estava no governo, né? Inclusive eu trabalhei com o Bernard Api lá atrás, no Ministério da Fazenda. Ele havia saído do Ministério da Fazenda, trabalhou na B3, né? Foi diretor da B3, teve várias passagens aí. Ele juntou um grupo de tributaristas, economistas, contadores, e eles começaram a ver modelos de reforma tributária que funcionavam no restante do mundo, discutiram isso, chegaram a uma minuta, fizeram várias rodadas com discussões com diversos setores, apanharam bastante, mas chegaram a um texto que eles julgavam razoável, e aí eles partiram para um processo de convencimento da classe política.
e aí a proposta começou a tramitar ainda no governo Bolsonaro e chegou a ser aprovada agora. É óbvio que ao longo da discussão no Congresso, né, os grupos de interesses, os lobbies, né, tentaram mudar e conseguiram mudar vários pontos importantes, enfraqueceram a proposta, mas a gente vai chegar quando esse modelo for implementado plenamente, vai ser só em 2033, né, também no Brasil as mudanças são difíceis de serem implementadas, né, mas em 2033 a gente vai ter um sistema tributário muito melhor do que o sistema agora. Então, é um exemplo que eu gosto de dar, de que com o envolvimento da sociedade, com a participação dos especialistas, né, assim, de pessoas, né, que almejam a mudanças em pontos nevrálgicos aí que impedem o nosso desenvolvimento, eu acho que é possível a gente avançar numa agenda nesse sentido. Obrigado, Bruno. Obrigado. Acho que muito legal a tua conversa, a sua resposta, né? Nós vamos gravar 1h30 de conversa, tá? Vou passar para o Arnaldo, então, para a pergunta dele. Por favor, Arnaldo. Muito bem, Bruno, obrigado. Muito interessante sua apresentação. Que eu ia pedir que você expandisse um pouco mais a questão desses subsídios ou incentivos que, embora alguns possam até ter uma justificativa, no conjunto, o que serve é para distorcer o mercado, não? Fazer setores que não são competitivos passarem a ser viáveis e que, como você mencionou, podia ser algo temporário, acabam sendo definitivos e no fim, não contribui para a produtividade, né? Você fazer com que setores sobrevivam sem merecimento, né? Então, eu queria que você expandisse um pouco mais esse conceito e como eliminar, ou seja, imagina que você pudesse zerar tudo, ou seja, eliminar todos os subsídios e incentivos de uma vez, o que aconteceria? Não? Você passaria a ser melhor do que nenhum incentivo, nenhum subsídio? Ótimo ponto, Arnaldo. O Estado brasileiro ele é bem generoso, né, nesses programas. Né? Até fiz um estudo agora recente para a Fundação Dom Cabral, analisando esses programas, né, que quando você olha o gasto tributário que a gente tem no Brasil, né, e a gente tem várias isenções tributárias no Brasil de diversas naturezas, né? Temos vários tratamentos, por exemplo, de imposto de renda para grupos específicos, deduções do imposto de renda, temos o Simples, temos a Zona Franca de Manaus, né? Quando a gente olha o que o governo federal, e aí eu estou falando só o governo federal, abre mão de recursos, tá? Hoje já gira praticamente a quase 5% do PIB ao ano, né? Coisa que o governo deixa de arrecadar com isenções, alíquotas reduzidas, subsídios para os mais diferentes setores. Se a gente pega só os empresariais, tá, isso dá mais de 2% do PIB que o governo abre mão. E nesse estudo que eu fiz lá para a Fundação, fui analisar o critério de criação desses benefícios, se tinha prazo de duração ou não, se tinha avaliação prévia ou avaliação ao longo do tempo para ser feito sobre os resultados daquele benefício, qual que era a política de governança, e os resultados assim são absolutamente desastrosos, né? Esses benefícios eles são criados sem nenhuma avaliação sobre qual era o problema que se quer atacar. Então, eles não têm avaliação de impacto, normalmente eles são criados por um tempo específico e esses prazos são prorrogados indefinidamente, então eles vão sendo prorrogados ao longo do tempo, pouquíssimo avaliados, então a gente tem poucos, apesar da gente ter, né, vários órgãos de controle, né, mesmo quando os órgãos de controle identificam que esses programas não trazem resultado,
não atingem aquele objetivo que ele foi criado, nada acontece, né? Então, o TCU faz recomendação de que aquele programa não está dando resultado, ou você tem um estudo do IPEA mostrando que aquilo não deu resultado algum. Isso não norteia a decisão de você encerrar aquele programa. Não temos instâncias de governança. Então, eu peguei alguns programas, né? Peguei, por exemplo, o Rota 2030, né? Que é o programa de estímulo à indústria automobilística, né? Dizia que ia ter uma comissão de avaliação periódica dos resultados, né? Eu entrei com um pedido na Lei de Acesso à Informação, pedi para eles me mandarem as atas das reuniões, né? Simplesmente não houve reunião, né? Você criou a comissão para avaliar, nomeou as pessoas e você não tem as instâncias e isso não é efetivado. Então, de uma forma geral, são programas que drenam o orçamento público, e entregam muito pouco resultado para o país, e que, quando a gente vai, né, no frigir dos ovos, a gente chega à constatação óbvia que esses programas são dominados pelos lobbies dos respectivos setores, e a gente não tem governos capazes de dizer não e encerrarem esses programas quando eles estão previstos, né? Então, todas as vezes que se aproxima do vencimento do prazo, se o governo tivesse vontade política, o prazo simplesmente venceria e o programa não seria renovado. Mas esses setores, eles têm lobbies poderosos, eles conseguem, então, mesmo que o governo não queira renovar o programa, o Congresso acaba passando por cima e aprova a renovação. Então, repensar essa estrutura de incentivos, não é que eu seja contra os incentivos, né? Todos os países desenvolvidos usaram todos esses instrumentos de benefícios tributários, de subsídios, de crédito subsidiado, como do BNDES, para impulsionar o desenvolvimento dos seus respectivos países, né? Desenvolvimento industrial, tecnológico, né? Eu não estou fazendo aqui uma caça às bruxas aos incentivos. O que eu acho é que a gente concede incentivos sem critério no Brasil. Quando a gente olha toda a literatura agora, né, tanto mais heterodoxa quanto mais ortodoxa, relacionada à política industrial, a literatura é muito clara em dizer que você tem que ter objetivos claros, você tem que ter prazos específicos, você tem que ter metas associadas a esses benefícios. Então, você tem que ter metas de exportação, você tem que ter metas de número de patentes, você tem que ter metas variadas, né, relacionadas a esses programas. E no Brasil a gente não tem nada disso, né? São programas feitos sem estudo, sem avaliação, sem objetivos e principalmente sem meta e sem responsabilização, que é o mais importante, né? A empresa recebeu um incentivo para fazer um desenvolvimento de um determinado produto. Se ela não entregou, ela tem que ser responsabilizada por isso, né? Pelo menos que ela deixe de receber o benefício numa próxima rodada. Mas no Brasil, infelizmente, não é isso que acontece. Se a gente pudesse reformular esse sistema, acho que a gente teria um programa de desenvolvimento industrial tecnológico muito mais efetivo aqui no Brasil, mas infelizmente não é a nossa realidade já há décadas. Ok, obrigado, Bruno. Passar agora para o Flávio Bartmann, que é o primeiro a perguntar nesse meia hora final que nós estamos entrando. Nessa meia hora final. Nessa meia hora final. Antes de fazer a minha pergunta, eu imagino que vocês gostem muito de futebol. E eu estava sendo bombardeado aqui com mensagens sobre o jogo do Liverpool com o PSG. E o PSG ganhou o jogo, a série
nos pênaltis. Eles ganharam o jogo de 1-0 e ganharam de 4-1 nos pênaltis. Quer dizer que o pessoal lá em Liverpool está muito triste. Mas, Bruno, muito obrigado pela tua introdução e pelas tuas respostas. E eu digo up front que, primeiro, eu estou de acordo com todas as sugestões do Lara Rezende, e eu acredito que todas as tuas recomendações e considerações, eu estou de acordo a 150%, tá certo? Então, eu não tenho nenhuma crítica no que você disse. Mas o meu ponto é que, embora esses pontos que o Lara Rezende e que você ambos levantaram, eu, na minha opinião, e isso é muito influenciado pela minha experiência pessoal, eu acredito que existe um problema muito mais fundamental do que os que vocês focaram, e que você mencionou en passant aí no teu comentário. E me perdoe por levar um pouco de tempo. O problema é que você desenvolver um país grande, social e economicamente, é uma tarefa muito difícil. As economias mais desenvolvidas hoje, que são as do G7, são exatamente as mesmas que eram as mais desenvolvidas no começo do século XX, há 120, 130 anos atrás. Então, você vê a experiência do Brasil, ela não é única. A Índia, a Indonésia, o México, a Argentina e muitos outros países, embora eles tenham feito progresso em algumas áreas, eles estão longe de serem países desenvolvidos. A única economia que realmente foi do terceiro ao primeiro mundo no último século, e ela foi partiu de um nível muito baixo. A única economia que subiu com as próprias pernas é a economia de Singapura, que é um país de 5, 6, 7 milhões de habitantes. Agora, eu acho que a gente devia prestar mais atenção na experiência dos países desenvolvidos e na experiência dos países que estão se desenvolvendo rapidamente. Então, eu acredito que existem nos países desenvolvidos, existem dois grupos no G7. A Inglaterra, que foi o primeiro país que se desenvolveu no século XVII, no século XVIII, ela tem o processo de desenvolvimento, ele foi broad-based, ele foi de baixo para cima, ele foi o resultado de mudanças tecnológicas e de mudanças políticas. Os Estados Unidos e o Canadá, eles herdaram a estrutura inglesa, tá certo? Eles não inventaram nada, eles expandiram as práticas da Inglaterra, mas eles essencialmente repetiram a experiência da Inglaterra. Então, os exemplos relevantes para o Brasil, na minha opinião, são a França, a Alemanha, o Japão e a Itália. Tá certo? E todos esses países, o processo de desenvolvimento ele foi um top-down. A França mudou radicalmente no período do Napoleão. O Napoleão criou a França moderna. Na Alemanha, a Alemanha era uma colcha de retalhos, era uma
uma confusão generalizada, e o Bismarck, em 19 anos que ele foi primeiro-ministro, ele unificou a Alemanha e tornou a Alemanha uma potência industrial. O Japão, ele foi de um estado feudal a um estado industrial num período relativamente curto, precipitado pela Revolução Meiji. E a Itália se industrializou com a unificação, e essa industrialização ela é meio capenga, porque até hoje o sul da Itália continua subdesenvolvido. E os países que estão se desenvolvendo hoje, por exemplo, a China, a Indonésia, o Japão, o renascimento do Japão na década de 50, eles são resultados de políticas bem desenhadas, políticas bem implementadas por um regime que, no Japão, o LDP controla o governo com uma curta exceção, por 80 anos, tá certo? Então, esses governos, esses regimes que tiveram sucesso, eles têm alguns elementos em comum. Eles são regimes com uma grande ambição, eles têm uma visão clara para o país e eles têm uma competência administrativa. E, em cima desses três fatores, eles têm uma continuidade. O Bismarck ficou por 19 anos como primeiro-ministro, o Napoleão ficou como 13 ou 14. Se você vê a França, o renascimento da França depois da guerra, eles têm embora houvesse pequenas mudanças políticas e estruturais, os franceses falam do período de 45 a 75, les 30 Glorieuses, que têm uma continuidade em termos de administração. Então, o meu desafio, e eu gostaria do teu comentário, Bruno, eu sou extremamente pessimista de que a gente pudesse repetir isso no Brasil, tá certo? Na minha opinião, e como o Paulo e o Arnaldão vão dizer, eu tenho muitas opiniões, tá certo? No Brasil, você tem regimes, se você olhar os regimes que a gente teve desde 1960, existem exceções, iniciativas. O Plano Real talvez seja a melhor dela. O programa do Proálcool é uma coisa implementada efetivamente. Mas você vê os planos que o Brasil faz, como você bem notou, a gente aponta comissões, planos, mas a efetivação, a implementação é terrível. Veja o caso da educação. A educação no Brasil é a coisa mais comentada que existe. Existem artigos e mais artigos, planos, ideias, mas não se implementa nada. Tá certo? Como que a gente quebra esse ciclo vicioso, Bruno? Como que a gente cria um regime que tenha ambição, visão, competência administrativa e que possa ter continuidade por uma década ou duas. Essa é a minha...
Mais uma pergunta de $1 milhão para você, Bruno. Essa talvez seja de $1 trilhão. $1 trilhão, talvez. Mas acho que eu comungo bastante da sua visão, sabe, Flávio, sobre essas habilidades, essas capacidades políticas que a gente não tem aqui no Brasil ao longo da nossa história, né? Essa ambição de desenvolvimento, essa capacidade política para implementar, essa continuidade ao longo do tempo, que a gente não tem aqui no Brasil. Então, isso dificulta muito, né? A gente, acredito que a gente tem um sistema político eleitoral brasileiro, eu costumo dizer que é um sistema que, usando a expressão aqui típica de economista, né, é um sistema que favorece muito a seleção adversa, né? E a gente tem um sistema político que tem uma predileção por escolher maus quadros, né? Porque as formas como o sistema é feito, toda a estrutura dos partidos, a forma da eleição sendo realizada em áreas muito grandes, né, que você precisa de muito dinheiro para você ser eleito no Brasil, ou você precisa ser um cara midiático, uma celebridade, né? Então, o sistema político no Brasil, ele afasta as pessoas bem preparadas, vocacionadas em geral, né? Essas pessoas acabam sendo expulsas do sistema, né? Porque elas não conseguem jogar aquele jogo tão pesado, né? Então, a gente tem um processo de seleção de quadros para conduzir o país, né? Tanto no legislativo quanto no executivo, que a gente acaba não fomentando esses elementos que você ressaltou aí, que contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento de todos esses países que você citou. Então, a gente tem essa necessidade no Brasil, né, acredito, né, da gente repensar o sistema político eleitoral brasileiro, no sentido de escolher melhor os quadros, né, dirigentes, tanto para o legislativo quanto para o executivo, mas eu acho também que isso também não é a bala de prata que vai salvar. Acho que no Brasil a gente tem, e até um programa que a gente desenvolve lá na Fundação Dom Cabral, né, que é um centro de formação de executivos, né, no Brasil, importante, né? Inclusive eu e o Carlos Braga estamos lá nessa iniciativa, né, que se chama Imagine Brasil, que tem também entre os seus objetivos a gente chamar a sociedade, né, as lideranças da sociedade brasileira fora do Estado, né, as lideranças empresariais, as lideranças da sociedade civil brasileira a pensarem um pouco em soluções para o Brasil, né, já que a gente não tem um meio político que favoreça, que lidere esse processo. A gente precisa despertar nas lideranças empresariais e da sociedade civil esse engajamento para propor soluções para os entraves que a gente tem, seja no desenvolvimento econômico, social ou ambiental. Então, eu acredito também nessa força, né? Já que o sistema político no Brasil por si só não vai promover essa mudança, a gente precisa incutir e mobilizar e desafiar as lideranças empresariais e da sociedade a arregaçarem as mangas e também proporem e se articularem e, inclusive, pressionarem as instâncias políticas a tomarem iniciativas que, se a gente deixar, não vão partir de forma autônoma delas, né? Então, a gente
precisa fomentar essas lideranças até por uma sobrevivência dos seus próprios negócios, né? A gente vê o mundo cada vez mais, né, com uma competição cada vez mais acirrada, a gente, pelo menos do ponto de vista econômico, ficando para trás em relação a todos esses países, né, tanto os de economia avançada quanto esses emergentes que vêm crescendo de forma muito intensa nos últimos tempos, e o Brasil está ficando para trás nesse processo, né? Então, não dá para as lideranças empresariais, para os executivos brasileiros esperarem que vai vir uma solução do governo. Eles precisam também se moverem e arregaçarem as mangas para buscar essas soluções, né? Nem que seja também pressionando o governo nesse sentido. Então, acho que não tem bala de prata, não tem solução fácil. Não temos grupos políticos no Brasil que se mostraram à altura desse desafio, né? E a gente teve experiências aí, tanto a esquerda quanto a direita recentes que não se mostraram capazes desse processo. Então, isso vai ter que, de alguma forma, partir da sociedade. Essa, pelo menos, é a minha esperança nesse sentido. Obrigado, Bruno. Vamos rodar aqui a nossa roda das perguntas. Eu vou passar para o Oswaldo Assis. Bruno, boa noite. Obrigado por compartilhar aí os seus insights, tá certo? Antes, vou fazer aí um pequeno disclaimer, tá? Eu tive o privilégio de conhecer o André Lara Rezende desde lá do tempo do Plano Cruzado, né? Passando pelo Plano Real, passando agora por esses artigos que ele tem escrito, e o que não falta a ele é a imaginação. Por outro lado, tá certo? Acho que você apontou de maneira, do meu ponto de vista, correto, que o problema não é o que fazer, tá? O problema é o como fazer, né? E aí, encadeando um pouco a visão do Flávio, né? Se ele se considera otimista, eu faço um outro disclaimer. Ainda bem que os jovens vêm depois dos idosos. Por quê? Né? Eu me contentaria, né, se o Brasil estivesse caminhando na direção correta. Tá? Já seria suficiente, não tem problema. Eu tenho 9 netos, tá certo? Eles poderiam se beneficiar. Mas eu temo que nós não estamos nem de perto caminhando na direção correta. E aí eu me pergunto, por quê? Né? Então, a primeira coisa, na minha visão, o problema não é técnico. O problema não é falta de conhecimento econômico, longe disso. Tá certo? Nós temos uma sociedade que não tem um consenso com relação aos princípios, tá certo, que devem ser regidos essa sociedade. Por exemplo, nós somos uma sociedade que aprovamos, através dos seus constituintes, uma Constituição que cria direitos e ninguém se perguntou como esses direitos iam ser financiados. Tão simples quanto isso. Ou seja, a nossa sociedade, por várias razões, acredita no almoço grátis. E aí, pegando a experiência de quem é aqui do ITA, tá? De equações diferenciais, né? Podemos até ter a forma da equação diferencial igual dos outros países, mas as nossas condições iniciais são totalmente adversas. Exemplo, os políticos são racionais. Por quê? São eleitos para gastar. Ponto. Conclusão, você pega desde 1995 até agora, a despesa primária sobe monotonicamente, tá certo, a uma média de 5% acima da inflação, com períodos de 10% a mais por cento. Conclusão, nós chegamos a uma carga tributária média de países da OECD, né, com produtividade africana. Ou seja, nós não estamos caminhando na direção correta. Você tocou que o nosso sistema político de escolha, além, você tem razão, né, das dificuldades de escolher pessoas, né,
que tenha alguma visão, né, nós temos uma disfuncionalidade da democracia, não só aqui no Brasil. A pessoa vota em A porque não gosta de B. Isso, obviamente, não é uma escolha, tá certo? No máximo, um segundo ótimo, né? Não acho que falta ambição de crescer. Se você pegar Juscelino Kubitschek, quando ele foi eleito, os economistas da época, entre eles Bulhões, apresentou um plano com 3 itens. Um ajuste fiscal, uma desvalorização cambial e um plano de crescimento. O Juscelino falou, pô, legal, vamos começar pelo terceiro. Né? E criou o refrão 50 anos e 5. Né? Bom, dito isso, abusando do seu conhecimento de direito, né? Nós lá, eu sou diretor da FEBRABAN, nós patrocinamos um estudo que a gente acha que é de maior importância, que é o Princípios de Economic and Law, né? Que foi até tocado pelo Armando Castelar, que foi do ITA, vocês devem até conhecer. Né? Por quê? O nosso judiciário não é culpa do juiz, é onde ele está inserido no contexto, ele toma decisões sem a menor consideração econômica das decisões dele. Bom, esse princípio, tá certo, faz uma grande diferença. Eu vejo, podia citar aqui, mas não vou citar, vários exemplos em que as decisões são evidentemente irracionais do ponto de vista econômico. O Brasil, na minha cabeça, se eu tivesse que escolher, eu faria primeiro uma reforma do arcabouço judiciário, não é trocar juízo, não é isso, se fosse possível, e depois o político. Dito isso, Bruno, você vê alguma esperança da mentalidade jurídica mudar no Brasil? Aí você tocou diretamente num ponto, né, que eu estou mergulhado nos últimos tempos, né? Imaginei. Essa questão, né? Falamos muito aqui de executivo e legislativo, falamos pouco do judiciário, né? E o judiciário contribui muito com essas distorções, e aí você apontou muito bem, né? A gente tem problemas de decisões sendo tomadas, né, pelo judiciário brasileiro em diversas frentes, né, que são contrárias ao desenvolvimento econômico, né? É um exemplo clássico que eu acompanhei muito de perto, né? O judiciário brasileiro matou o sistema de leasing no Brasil, né? Um sistema, né, falando com alguém, né, que é da FEBRABAN, né? Uma interpretação. Eu senti na carne isso, senti na carne. Perdi milhões com isso, mas foi exatamente isso. Uma série de decisões equivocadas, né? Que acho que representa um pouco esse ambiente que você citou muito bem, né? Que a gente tem visões curto-prazistas no Brasil, a gente não leva em consideração, né, as consequências das decisões que são tomadas, a gente se guia muito nas decisões nacionais, né, por um voluntarismo, né, por uma vontade de que dê certo, né, e por uma busca de aquela velha máxima, né, que devia estar na bandeira nacional, né, para todo problema complexo tem uma solução fácil e errada, né? A gente faz isso a todo momento, né, tanto no legislativo quanto no executivo, quanto principalmente no judiciário, né? E o judiciário brasileiro, ele tem uma série de problemas e parte do próprio fato de que cada juiz é visto pelo sistema brasileiro como um membro do judiciário. Tá? Então, a gente tem essa ideia da independência, da autonomia do juiz, que gera uma série de decisões casuístas, né, casuísticas, decisões isoladas, decisões que são tomadas sem seguir a jurisprudência. A gente não constrói jurisprudência no Brasil, a gente tem uma mudança muito grande de regras, né?
e um judiciário que, infelizmente, nos últimos tempos, perdeu totalmente a noção da realidade brasileira, né, nessa sua busca por rendimentos cada vez maiores do que o teto, né, do funcionalismo público, e um judiciário que é extremamente permeável à pressão, aos lobbies, né? A gente tem vários casos de decisões que são tomadas, né, nas altíssimas instâncias do judiciário, STJ, STF, que se muda a composição de turmas de forma oportunista, justamente para mudar o teor de decisões, né? O judiciário, por exemplo, que está totalmente permeável ao nepotismo, né? Então a gente tem as bancas dos filhos dos juízes atuando nos próprios tribunais e isso influenciando decisões. Então a gente tem diversos vícios no poder judiciário brasileiro que precisavam ser atacados, mas que a gente não tem perspectiva de mudança, porque é um sistema que está blindado, né, num poder dele próprio. Tivemos lá a iniciativa no primeiro mandato do Lula de reformar o judiciário, né? Tinha a ideia de se criar um controle externo do judiciário, mas, infelizmente, o corporativismo dos juízes criamos o CNJ, mas no Conselho Nacional de Justiça é dominado pelos próprios juízes, então não tem controle externo praticamente nenhum. E aí, só para terminar, né, mesmo algumas, né, figuras que poderiam ter um protagonismo nisso, né, eu confesso aqui minha ilusão que eu tive, por exemplo, quando o ministro Barroso foi alçado à presidência do STF, né, por ele ser fora da magistratura, um cara com excelente formação, né, inclusive em Harvard e tudo mais, né, tinha expectativa dele poder imprimir uma mudança, né, um ar de renovação no judiciário brasileiro, e infelizmente ele se mostrou aí totalmente dobrado aí pelo corporativismo do judiciário brasileiro, chegando inclusive a negar que tem abusos remuneratórios no poder judiciário brasileiro, citando que são apenas casos isolados, e os números estão aí para mostrar que não são, né? Então, nessa questão do judiciário, infelizmente, eu tenho um pessimismo muito grande e acho que o judiciário brasileiro caminha num caminho por uma trilha perigosa de ver a sua legitimidade sendo questionada pela sociedade, o que é ruim não apenas para o judiciário, mas inclusive para a democracia como um todo, né? Quando você tem uma parte da sociedade expressiva questionando o judiciário, de um lado, sobre posicionamentos políticos dos magistrados, de outro, sobre rendimentos extraordinários, você está criando um caldo de cultura para você ter, como a gente teve, novas ameaças de quebras institucionais no Brasil. Muito bem, Bruno. Preocupante, a gente vê a situação realmente preocupante. Como diz o Churchill, a democracia é eu regime que existe, fora todos os outros, né? Então, eu acho que você levantou questões importantes, o papel da sociedade civil, que o Brasil vem já desenvolvendo, você tem ações importantes, e nós vamos ter que aprofundar essas ações, como você está sugerindo, e eu achei bastante interessante. Vou passar para o Rui, para a última pergunta aqui do nosso dia. Mas vamos lá, Rui. Bom, eu vou tentar respeitar o tempo da reunião e vou começar dizendo que um enorme benefício lateral que essa reunião me proporcionou foi eu ter lido rapidamente o livro O País dos Privilégios, que eu não tinha ainda lido. Eu li e fiquei absolutamente
maravilhado com o nível de detalhe que você conseguiu levantar, caracterizando esses privilégios de uma maneira central no judiciário, que passa para o legislativo e que alcança algumas carreiras do executivo. Então, acho que teu diagnóstico é certamente o melhor diagnóstico que eu já li sobre uma quantificação muito precisa, né? Você se propõe a fazer isso num volume 2 e num volume 3, né? Para outras linhagens da elite brasileira. Eu espero que seja bem sucedido. O primeiro foi muito bom. Eu fiquei admirado. Não sei se todo mundo aqui leu o livro, o pessoal leu naturalmente os artigos, o artigo que você contrapôs ao André, mas ele é uma base de cálculo muito interessante, uma base de argumentação muito importante. A questão que eu levaria aqui vai nessa direção última que o Assis e que você levantou, que a questão é hoje muito mais institucional do que econômica, no sentido de que você tem que mexer na instituição judiciária, na instituição legislativa, e, de alguma forma, direcioná-las numa percepção de que eles fazem parte de uma sociedade que tem muitos problemas e que precisa se desenvolver. Enquanto eles ficarem imersos em suas próprias corporações, a gente não vai ter saída. Então, você me convenceu que o problema é essencialmente institucional e, numa segunda linha, é um problema econômico. Acho que era essa questão que eu ia colocar aqui nesse final de reunião, onde eu aprendi bastante. Rui, muito obrigado aí pela leitura, pelos elogios, né? Super feliz aí por ver que o livro circulou aí entre vocês, né? E muito obrigado pelas palavras elogiosas aí. E realmente eu tenho essa visão, né? Que o problema é, antes de tudo, institucional. Isso é uma linha na economia que já vem já há muito tempo, né? Sobre essa importância das instituições para o desenvolvimento econômico. Tivemos aí o último prêmio Nobel premiando aí pesquisas justamente nessa área, né? E eu acho que o Brasil é um retrato aí do que o Acemoglu, o Johnson e o Robinson, né, que foram os vencedores do Nobel, né, na pesquisa deles, eles citam muito esse exemplo, né, das instituições, e tem um livro que é delicioso de ler, o Porquê as Nações Fracassam, né, virou um super best-seller, né, e, em essência, eles retratam muito uma sociedade que é o retrato do Brasil, né, uma elite política extrativista, né, que faz tudo para se manter no poder, né, e se alimenta aí do poder e acaba fazendo concessões também para uma elite econômica, né, que não está disposta a ser sujeita à pressão da concorrência, à necessidade de inovação. E quando a gente olha a experiência brasileira, a gente constata que isso é muito presente aqui no Brasil, né? E olhando aí, né, nesse primeiro volume do livro, né, eu olhei essas instituições estatais, né, essa elite do serviço público brasileiro, né, um sistema em que essa elite política e dessas carreiras do judiciário, né, do legislativo e de algumas carreiras da elite do executivo acabam perdendo essa noção, né, da realidade, né, e acabam olhando só para o seu próprio umbigo, tomando decisões que se auto-beneficiam, né, em detrimento da sociedade como um todo. E a gente precisa repensar esse sistema, né? A gente precisa tornar esses órgãos e os integrantes dessas carreiras responsivos aos objetivos da sociedade, né? Então, muito importante a gente, por exemplo, na questão remuneratória no serviço público, né,
recuperar, por exemplo, a ideia do teto do servidor público, né, que está na Constituição, né, que vem sendo desrespeitado por essas carreiras, né? A gente precisa melhorar, e é o ponto também que o André Lara Rezende discute lá no artigo, né, toda essa questão de governança, né, toda essa questão das indicações das lideranças, das cúpulas desses poderes, né, desses órgãos de controle, como os tribunais de conta, né, como o Ministério Público, né. A gente precisa fazer esse sistema funcionar a favor da sociedade e não como tem sido cada vez mais nos últimos tempos, funcionando de um lado, ou a favor de si próprios, ou de outro, que é pior ainda, a favor desse ou daquele grupo político no Brasil, né? Como que a gente tem visto essa, ponto que o Assis levantou, né? Essa falta de segurança jurídica, né? A gente vê, inclusive, nos julgamentos políticos, né? Que dizem respeito ao país, né? A gente vê, pegar o que a gente observou aí nos grandes julgamentos políticos do passado, a gente vê essa mudança de posicionamento de juízes, de ministros do Supremo, a favor das preferências políticas de cada um, e isso é muito ruim, né, para o funcionamento do Estado brasileiro. Então, reforço aí essa questão de que a gente precisa, sobretudo, avançar nas instituições, na institucionalidade e na governança dessas esferas de poder no Brasil. Nem o passado no Brasil é previsível, né, como dizia. Exatamente. Frase do ministro Malan, né? No Brasil, até o passado é incerto. Muito bem, pessoal. Estava aqui eu me lembrando do povo brasileiro, né? Olha só, você vê o Carnaval brasileiro, o Carnaval do Rio de Janeiro. Que maravilha o espetáculo da Grande Rio, falando do meio ambiente, mostrando um colorido, de uma poesia, é uma coisa incrível, partido, né, do pessoal, da capacidade inventiva desse povo, né, na música, nas artes, e a gente tão distanciado disso na área racional, né? Na racionalidade nossa, parece que ela impede a criatividade, impede toda essa capacidade inventiva do nosso povo. Eu aqui, como itiano, vou dizer que, pelo menos, a Embraer conseguiu fazer, está aí, né, disputando... Super caso de sucesso. Super case de sucesso. Eu pergunto para várias pessoas, assim, até para o pessoal mais desenvolvimentista, né, que defende essa ação do Estado mais forte no planejamento, na política industrial, eu falo, quais são os casos que deram certo, bem-sucedidos e tal, e aí sempre as pessoas não conseguem fugir de dois casos, que é Embrapa e Embraer. É difícil pensar em modelos que deram certo no Brasil, né, além desses dois, né, como grandes modelos assim, de desenvolvimento. E aí, Bruno, pegando essa sua observação, é realmente triste, né? A gente não consegue mais do que dois, tá? Às vezes as pessoas acham que um país funciona sem Estado. Não, é necessário o Estado. Agora, sem dúvida. A visão política no Brasil é que crescimento é uma ferramenta para resolver o problema. Enquanto eu posso estar errado. Crescimento é consequência das decisões que você toma. Sim, claro. Ou seja, só essa inversão, tá certo, de lógica, faz com que um dos primeiros paradoxos que o André apresenta, nós estamos vivendo. Nós temos uma taxa de juros absurdamente alta e o governo faz de tudo para expandir o gasto fiscal e oferta de crédito. Sim, na contramão.
Então, isso significa o seguinte: enquanto a gente não for capaz de entender que crescimento é consequência, nós não temos como caminhar. Muito bem, pessoal. A gente está chegando ao final. Eu vou encerrando a gravação, depois eu vou passar. Depois eu passo para você, Batman. Mas agora a gente vai ter que parar a gravação. Agradeço enormemente ao Bruno por essa exposição, essa discussão, esses momentos agradáveis que tivemos discutindo uma questão tão séria para o país como essa análise que nós fizemos hoje. Um abraço, obrigado e até o mais.